Então vamos agora sentando aí de uma maneira confortável, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, esse Pai misericordioso, bom, justo, de soberana sabedoria, amor, que nutre por todos nós que estamos aqui, nesta caminhada aqui na Terra, esse amor, essa fonte inesgotável de bem. Ao nosso Mestre Jesus, vamos elevando também o pensamento, esse Mestre que veio nos dar o ensinamento para que a gente possa ter um caminho mais tranquilo, mais equilibrado, mais feliz, mais bem-aventurado. Vamos também elevando o pensamento aos nossos mentores, anjos da guarda, à equipe espiritual desta casa, que ampara, acolhe e nutre por nós também todo um carinho especial, um trabalho abnegado, do bem, desinteressado, que nos traz o conforto para todos os nossos trabalhos, para o Evangelho e para todas as nossas outras atividades. Vamos ter um sentimento aqui de profunda gratidão, estarmos abertos ao Evangelho que o Vinícius vai nos trazer nessa noite de hoje, que possamos refletir sobre o Evangelho, colocar em prática na nossa vida, que possamos sair daqui um pouco mais felizes, um pouco mais confortáveis e também, sobretudo, mais fortalecidos espiritualmente, renovado em fé e na nossa esperança por nós, por nossa família e por todos aqueles que estão à nossa volta. Pedimos por todos os trabalhadores dessa casa, muita luz, saúde, paz, para todos os frequentadores também. E vamos pedindo por todos aqueles que ouvirão essa palestra nos seus lares, que Deus abençoe, ilumine e na sua misericórdia infinita traga toda a luz, toda a paz para todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, tentar explanar um pouquinho o que a gente estuda, o que a gente busca, né? Ser pessoas melhores a cada dia. Tema de hoje que eu trago para vocês, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra o teu pai e a tua mãe. Esse tema, naturalmente, ele tem evoluído por uma série de aspectos. E, atualmente, porque todas as vezes que a gente vai fazendo a preleção, a gente busca também mais conhecimento e a gente melhora um pouquinho mais. Então, quando eu trabalho esse tema, basicamente 3 pontos a gente vai aprofundar dentro do honrar pai e mãe, que é amor, educação e relacionamento familiar. E também quando a gente fala honrar pai e mãe, nós estamos falando aí de uma evolução de 2000 anos desde Jesus. O conceito família, hoje a gente tem que ter um conceito bem ampliado, até para trabalhar esse tema de uma forma bem ampla e justa com a nossa realidade hoje. Então, quando a gente fala família, entenda-se aquelas pessoas do seu lar, sejam elas com ligação biológica ou não, aquelas pessoas que te orientaram, aquelas pessoas que te criaram, aquelas pessoas que foram o norte para você. Então, honra, o que seria honra? O significado da palavra honra: sentimento de dever, dignidade e de justiça, princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa e corajosa, que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. Ou seja, quem exerce a honra recebe de volta. Porque se você tem uma postura digna, uma postura justa, uma postura proba, naturalmente as pessoas, o universo, a sociedade vai retribuir essa postura. Então, se a gente só analisar a palavra honrar, independente sendo pai, mãe, família ou quem quer que seja, a gente já teria uma retribuição da nossa postura.
E, naturalmente, Jesus enfatizou isso de uma forma muito intensa, está transmitido isso dos 4 evangelhos, né, como os mandamentos. Sabe os mandamentos: não cometais adultérios, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometais fraudes, honra teu pai e tua mãe. E temos isso em Moisés, no Êxodo: honra teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Então olha a retribuição, olha o presente que Moisés fala que teríamos se exercêssemos essa postura de honra para com o nosso pai, para com a nossa mãe. Então, iniciando a primeira análise dentre esse tripé educação, amor e família, eu vou abordar aqui então as relações familiares. E, naturalmente, como eu antecipei, quando a gente fala relações familiares, nós temos essa questão acima da relação biológica, estamos falando da relação espiritual. Inclusive, Jesus, em uma das suas pregações, chega Maria e a sua equipe de suporte, né, e fala: sua mãe e seus irmãos estão aí. E o que Jesus fala? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então já dá essa amplitude do conceito para nós. Então o verdadeiro vínculo que a gente traz para hoje, 2025, é o vínculo afetivo, é o vínculo de respeito, né, é o vínculo de parceria com a pessoa, de cumplicidade com a pessoa. Esse seria o conceito universal de família, além dos laços sanguíneos. Então, o principal ponto dessas relações familiares vai ser justamente dar essa estrutura inicial para nós. E no Livro dos Espíritos, eu trago 2 questões aqui para dar uma visibilidade maior sobre esse tema. Questão 774 do Livro dos Espíritos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem laços de família. Entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei de natureza. Então, querendo dizer que fosse quase uma coisa automática. O que devemos pensar a esse respeito? Aí vem a resposta. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com esses? Por que vocês querem comparar com os animais? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. E conclui: quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, olha a profundidade que tem dessa relação familiar. E aí, na questão seguinte, 775, qual seria, então, para a sociedade o resultado do relaxamento desses laços familiares, se isso não fosse algo necessário para o nosso crescimento? Uma recrudescência. Recrudescência é tornar-se mais intenso, agravar, piorar o egoísmo. Então, é você intensificar, potencializar o egoísmo. Então, fazendo uma análise conjunta do Evangelho com o Livro dos Espíritos, você vai tendo um norte mais esclarecedor desse tema. E aí, em outros temas, eu consigo também encaixar isso que eu vou falar agora, de nós visualizarmos toda a nossa estrutura espiritual como se fosse uma árvore. E é aquela árvore que a gente faz na escola, na lousa, né? Faz o risquinho da grama, todas aquelas raízes, o tronco, né? Os caules, os galhos e as flores e frutos. E a gente sabe, mesmo que não tenha um conhecimento aprofundado aí na parte de natureza, né? Que quanto mais você tem uma raiz forte, mais aquela árvore vai suportar grandes tempestades e tudo mais. Então a raiz é o que simbolizando dentro da nossa estrutura espiritual. É a nossa essência, a nossa origem, a nossa sustentação, né? É toda a nossa origem espiritual. E aí a gente já começa a entender as principais dificuldades, né, psicológicas quando a gente tem ao longo da vida, quando a gente tem conflitos com os nossos pais. Então, o que a gente já tira de lição
nesse primeiro entendimento transportado, né, comparando essas raízes com a nossa essência, os nossos pais, a nossa família. Que independente de como nós fomos criados, se nós temos as diferenças, né, se o nosso relacionamento não foi como nós esperávamos, a gente tem que ter resolvido dentro de nós que os nossos pais, eles nos deram o nosso maior patrimônio, que é a vida. Ponto. Já somos gratos por isso. As consequências, eventualmente ruins disso, cada um tem que trabalhar a sua maneira para que isso, dentro do seu processo de crescimento, você vá se libertando. Por exemplo, se a gente analisa até por uma terapia voltada para a constelação familiar, que agora está bastante trabalhado, inclusive dentro da esfera da justiça, do direito de família, o pai, por exemplo, ele tem a simbologia do norte, do direcionamento, do direcionamento do propósito, dos objetivos. E a mãe, dos relacionamentos, da prosperidade. Então você veja que esses conflitos que você possa vir a ter com os pais, isso vai criar uma série de estagnações na sua vida. Se a gente migrar um pouquinho para a análise da psique humana, que é o nosso consciente e o nosso inconsciente, estima-se que em torno de 30% seria genético, que a gente carrega aí na nossa genética, 50% do livre-arbítrio, do que a gente construir ao longo da vida, e em torno de 20% do nosso ambiente em que vivemos. Então, mais uma prova, uma outra análise, um outro espectro da importância desse eixo familiar dentro do nosso crescimento. E aí, fechando aí, quase com mais um conceito, que agora eu estava até falando com o nosso amigo, busquei mais conhecimento, e agora estou cursando até psicanálise, viu, Chico? Daqui a pouco vocês não vão nem me suportar mais aqui nas preleções, que vai virar mais aula do que espiritismo. Nós temos, dentre todas as pessoas que a gente se relaciona, mas em especial o tema de hoje, que é o tema familiar, as pessoas são espelhos emocionais dentro da nossa rotina. O que é isso? A gente projeta nas pessoas muito do que falta em nós. E em algumas oportunidades, a gente até compensa esse atrito com as coisas que nós deixamos de receber dos pais, que é isso o foco de hoje. Então a gente tem que ter essa clareza de interpretação desse tema do Evangelho, da importância de honrar pai e mãe, de você honrar essa estrutura familiar, ao menos que isso esteja resolvido dentro de você, porque nem sempre a gente vai conseguir também resolver com aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa não está pronta com você, mas dentro de você, você tem que ter esse sentimento de honra, de gratidão por tudo que eles trouxeram e trabalharam e proporcionaram ao longo da nossa jornada. E naturalmente, o seio familiar, né, principalmente nos primeiros anos de vida, vai dar essa proteção necessária para a gente aprender e sobreviver às noções básicas do mundo e nos auxiliará no progresso moral. E aí uma passagem do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, para fechar esse conceito familiar. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então eu trouxe para vocês aqui um conceito terapêutico, um conceito mais da psicanálise, um conceito seja de Jesus, um conceito mais espírita, e todos caminham para a mesma direção, da importância de nós termos isso resolvido dentro de nós para querermos dar um passo seguro além. E o outro ponto, que eu citei no início, é a análise desse tema pela visão do amor. E aí até para fazer uma homenagem a Divaldo e Joana de Ângeles, do livro Amor Imbatível Amor. A essência do amor comanda o pensamento dos heróis, a conduta dos santos e a beleza dos artistas, a inspiração dos gênios e dos sábios, a dedicação dos mártires, colocando beleza e cor nas paisagens sombrias que por acaso existam.
Então, essa introdução que eu faço é para destacar a importância do amor. Então, se alguns minutos atrás eu falei da importância de nós termos resolvido, mesmo que internamente, as nossas dificuldades, as nossas diferenças com os nossos familiares, o amor entra como um complemento aí para reger esse relacionamento, essa caminhada que nós vamos ter. Para algumas pessoas, às vezes, isso se rompe logo no início, né? Outras têm a oportunidade de viver mais tempo e tem outras que, de repente, conseguem vivenciar esse núcleo familiar até o último dia da oportunidade. Então, uma das formas de amor que vai atuar nesse processo familiar é o amor no sentido de amadurecer, de pacificar os relacionamentos, de libertar as pessoas. Até puxando um pouquinho para o meu conhecimento dentro do direito de família, o que a gente mais tem são pessoas presas entre si nos núcleos familiares. São as famosas relacionamentos tóxicos e às vezes nem perceptíveis. Então, às vezes você tem filhos segurando pais, estou falando no sentido espiritual. Você tem cônjuges segurando cônjuges, tem irmãos segurando irmãos, você tem primos segurando primos, enfim. Dentro daquele núcleo familiar, espiritualmente, pessoas segurando outras, impedindo o crescimento delas e impedindo essa libertação. Então, o amor dentro dessa pauta familiar, ele é importante para nós compreendermos a necessidade do amadurecimento, de sermos pacíficos, né, de nós promovermos a paz dentro desse ambiente e um amor no sentido de ser libertador. Então, se aquela união, se aquela formatação que existe, ela já não é mais produtiva para todos que estão ali, é lícito, é justo que cada um tenha a oportunidade de seguir. E libertação, ele é um processo, não é um estalo, não é de um dia para o outro. Não é o Vinícius lá promovendo um divórcio, que assim que o juiz sentenciar, que no dia seguinte as pessoas estão livres. Pelo contrário, o vínculo emocional permanece por muito tempo. Então, libertar é você amadurecer e começar a aprender a lidar com aquelas dores que se faziam presente na sua vida. E com o tempo elas vão se transformando dentro da nossa caminhada. O amor no sentido de perdoar, de compreender, de tolerar, de nós superarmos a ingratidão. Quantos exemplos, com certeza, cada um de nós temos dentro do nosso núcleo familiar, de ingratidão entre todos os pares, entre todos aqueles que compõem a família. Ah, porque eu fiz mais isso e você nunca retribuiu. Ah, porque eu fiz isso e você não fez, né? Seja na relação material, seja na relação de atividades do lar, seja na questão de ajudas diversas. Na primeira briga, a primeira coisa que a pessoa faz é jogar na cara, porque eu fiz e você não fez. Então, o amor no sentido também de perdoar, de você compreender que aquela pessoa que convive embaixo do teu telhado, ela entregou o que ela poderia entregar, o que ela tem de bagagem para entregar. Então, não necessariamente foi feito com a intenção de te prejudicar e de atrapalhar o seu crescimento. E o Espiritismo, ele trabalha uma ferramenta importantíssima quando a gente fala de mágoas, de raiva, né, de ingratidão, que é a questão do véu do esquecimento, né? O porquê nós, quando reencarnamos, esquecemos dos nossos passados, né, de outras vidas, que é justamente para que tenhamos mais leveza de aceitar novamente aqueles que estão ao nosso lado e tentar reconstruir, né, um novo futuro, aí, uma nova vida, como o Chico também deixou esse ensinamento para nós. O amor também, enquanto terapia, enquanto preparar o ambiente, enquanto fomentar a religiosidade dentro do nosso lar, porque quando falamos em núcleo familiar, nós também falamos de trabalho, de estresse, de briga, de uma série de aspectos que tumultuam aquele ambiente. Ir em centros religiosos, independente da religião, normalmente chega no espaço, é gostoso, é agradável. Aquele ambiente está preparado de forma permanente para vibrar a paz, né? Ainda que as pessoas cheguem alteradas. No nosso lar, nós deixamos de fazer isso.
Então, o amor ele tem essa função de você exercê-lo como forma de reequilibrar as atividades e as energias que estão sendo desenvolvidas ali no dia a dia da nossa casa. E o amor no sentido de facilitar a convivência, de partilhar, de termos noção e compreensão de viver coletivamente. Sou quem sou graças ao que somos todos nós. Nós também somos resultados do coletivo. O seu filho, o seu irmão, o seu pai também, de uma certa forma, vai exteriorizar o resultado daquele núcleo familiar. Então, o amor, enquanto trazer esse equilíbrio coletivo, a generosidade que você vai impregnar ali sempre vai voltar para você. As pessoas de sucesso, em todos os aspectos, têm enraizado dentro delas a generosidade como forma, como uma característica positiva. Então, o amor, dentro desse conceito, desse senso de coletividade. E aí, para a gente fechar o conceito de honrar pai e mãe, que eu falei no início, entra o terceiro ponto, que é a educação. Aí eu começo com a frase de Emmanuel do livro O Consolador. A melhor escola ainda é o lar, e onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E aí, para a gente compreender a importância da educação nessa questão de honrar pai e mãe, ainda não se tem conhecimento de qual processo de educação, de ensinamento é mais eficaz do que o exemplo. Então, por mais que eu possa, desculpa quem fuma aqui, nada contra, tá? Por mais que eu fale que cigarro é ruim para os meus filhos, ainda mais que na fase que estão, de 8 e 12 anos, e eu fumar sucessivamente, caso eles verem, dificilmente eles vão absorver esse conceito. Assim como, por exemplo, eu gosto de tomar a minha cerveja. Meu filho com 12 anos, às vezes quando tem algum arranca-rabo, ele já gosta de tocar na minha ferida. Então eu estou dando um mau exemplo. E assim em tudo na nossa vida. E a própria carência hoje do ser humano em geral, de nós termos esse exemplo dentro de casa, está facilitando e abrindo caminho para as idolatrias vazias. Então você vai ter muitas vezes, ou em grande parte das vezes, pessoas dentro do lar, por exemplo, tendo um amor, um respeito, uma idolatria por um cantor, por uma cantora, por um artista, do que pelo pai ou pela mãe. Porque o artista, ele não convive com aquela pessoa no dia a dia, só vê ele fazendo o que ele tem de melhor. Por exemplo, aquele show, a Lady Gaga está aí o exemplo recente, as pessoas dormindo na porta do hotel, usando até fralda, né? Para não perder o lugar da fila para fazer as necessidades. Mas por quê? Eles veem ela realmente entregando o melhor dela o tempo todo, né? E com razão. Só que, e no dia a dia dela, dentro dos defeitos? Então, vocês conseguem imaginar se existia, até porque também não tinha internet, mas você não, aparentemente a história não diz isso, que dentro do lar você tinha essa idolatria externa. Normalmente você fala, quem é seu ídolo? Quem é seu ídolo? Meu pai, minha mãe, indo muito longe, meu avô, minha avó, um tio, ficava dentro do seio do lar. Então, ser exemplo nessa relação, honrar pai e mãe, nessa relação, honrar a família, vai ser primordial para que esse relacionamento, esse respeito realmente aconteça. E Pestalozzi, uma das referências aí na educação, ele diz o seguinte: só a partir de um forte vínculo afetivo é que podemos iniciar qualquer processo educacional que vise algo mais do que passar informações. E aí a gente pode até sair do núcleo familiar para explicar isso, e cada um dentro da sua reflexão voltar ao tempo de escola e você ver qual matéria você fixou mais ou não. Normalmente quando você tinha uma relação de simpatia, de afinidade com aquele que traduzia aqueles conhecimentos. Então isso fecha esse conceito de exemplo. E no Livro dos Espíritos, questão 208, aí voltando já para o Espiritismo, também fechamos esse conhecimento, esse raciocínio.
a pergunta é a seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. E faço até um parênteses e repito essa frase. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Ele não especifica aqui só com relação a pai, mãe, irmão. A gente veio para contribuir para o progresso coletivo, seja a pessoa que for. Jesus não criou nenhuma distinção entre as pessoas e na resposta que eu li no início, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Só que ainda nós não temos essa grandeza espiritual de tratarmos todos iguais. Nós temos diferença regional das pessoas, temos diferença por torcer por times diferentes, nós criamos diferenças por opções sexuais, por opções religiosas, por opções políticas. Então, ainda dentro dessa nossa limitação, algumas pautas têm que ser mais incisivas, como, por exemplo, honrar pai e mãe. E aí, continuando a resposta. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, constituir-lhes isso uma tarefa. Então, reforça o que a gente está falando. E, naturalmente, dentro desse processo de educação, dentro desse processo de evolução do respeito da família, né, são os pais que vai trazer para nós disciplina, limites e tudo mais que a gente já está literalmente careca de saber e deixa de praticar, né? E principalmente saber lidar com as frustrações, com os impactos que a vida externa vai nos trazer. Então, o papel dos pais, principalmente na primeira infância, de proteção, vai de repente garantir para nós uma estabilidade emocional, né, na adolescência, na fase adulta e assim por diante. E para concluir o nosso tema de hoje, uma frase de Américo Canhoto: nosso melhor padrão de qualidade como pais virá do nosso progresso pessoal, da nossa reforma íntima, do alinhar nossos objetivos de vida às leis naturais da evolução. Então aqui ele joga ele reforça uma responsabilidade dos pais nessa relação honrar pai e mãe, porque se nós, num sentido religioso mais vazio, quando a gente fala honrar pai e mãe, a gente parece que é uma obrigação só de um lado, das partes, né? É os filhos para com os pais e encerra-se. Mas não, o propósito desse tema, no meu entendimento, e pelo que a gente viu dos mais variados conceitos, é o conjunto familiar, independente da sua formatação, e hoje a gente tem formatações nas mais variadas formas, que essas pessoas entre si se respeitem, se tolerem, se compreendam, né, que ouçam um ao outro, e se em algum momento entenderem, chegarem à conclusão que já não é mais possível manter esse equilíbrio, ninguém veio nessa oportunidade, nem nas passadas, para sofrer, né, para ser castigado, para chorar, né, para viver em derrotas, né, em dores. A gente vem para crescer, a gente vem para prosperar, a gente vem para olhar para o horizonte, para desenvolver novos conhecimentos. Então, se chegar no momento e perceber que o equilíbrio já não se faz mais presente, aí cada um tem que seguir sua vida e que isso esteja resolvido dentro de cada um. Então, quando a gente fala honrar pai e mãe, não quer dizer que você vai estar com eles até o final do seu ciclo. Mas se esse ciclo foi rompido, você tem a tranquilidade que você perdoou, que você aprendeu com aquela rescisão, com aquele momento conturbado, para que cada um, dentro da sua maneira, dentro do seu tempo, possa caminhar rumo à evolução e ao crescimento espiritual. Gostaram? Muito técnico? Prometo mais conhecimento conforme avançar na faculdade, viu? Certo? Gente, obrigado pelo carinho. Então vamos lá.
Então, agradecidos mais uma vez nessa terça-feira, dia 20 de maio de 2025, a todos os trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, por proporcionar esse ambiente seguro, receptivo, equilibrado, em paz, em harmonia, para nós abordarmos e debatermos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus e o quanto eles são fundamentais na nossa vida, para nós evoluirmos, para nós crescermos e irmos um pouco mais além na nossa caminhada. Gratidão, meu Deus, por essa data, gratidão pela nossa saúde, pela saúde e vida de todos os nossos familiares e aquelas pessoas que estão à nossa volta, que as energias aqui emanadas possam vibrar para todo o nosso planeta, com energias de cura, de refazimento, de equilíbrio, de paz, de serenidade. Em especial, possa chegar ao nosso lar e ali fazer uma varredura, removendo toda e qualquer forma de pensamento que não seja o do bem, que não seja da prosperidade, do respeito, da cumplicidade, do amor. E ali permaneça a paz e a nossa família, o nosso núcleo, se restabeleça de qualquer infortúnio que possa ter havido ali até aquele momento, porque serão aquelas pessoas naquele momento, com os objetivos ali já estabelecidos, que juntas irão crescer, irão trabalhar para tornarem-se pessoas cada vez melhores, espíritos cada vez mais evoluídos. Gratidão, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que o Senhor abençoe e ilumine a nossa semana. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. Precisando, só chamar.